Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos de dois artigos, do artigo 103 e do artigo 104 do Código Tributário Nacional. Ambos tratam da vigência da legislação tributária. O artigo 103 estabelece que, salvo disposição em contrário, entram em vigor os atos administrativos a que se refere o inciso 1 do artigo 100, que já foi comentado em vídeo anterior, na data da sua publicação. As decisões a que se refere o inciso 2 do artigo 100, também o artigo 100 inteiro foi comentado em vídeo anterior, quanto aos seus efeitos normativos, 30 dias após a data da sua publicação. São aquelas decisões dos órgãos administrativos de julgamento a que a lei atribui efeito vinculante. E, finalmente, no inciso 3, os convênios a que se refere o inciso 4 do artigo 100, na data neles prevista. Então, são disposições que, de alguma forma, excepcionam aquelas que constam da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que já fixa prazos de vacatio legis para a hipótese de as próprias leis não estabelecerem prazos diversos. Então aqui nós temos o artigo 103 estabelecendo o início da vigência dessas normas que a rigor são infralegais e que seguirão, salvo disposição em contrário, essas disposições constantes do CTN quanto à sua vacatio legis. Em seguida temos o artigo 104 do CTN, que esse sim suscita mais questionamentos e trata de um desdobramento do princípio da anterioridade. Em relação ao artigo 104, é preciso fazer algumas observações. Primeiro, que o CTN foi feito quando vigorava a Constituição de 1946. Então, essa anterioridade que consta do artigo 104 desdobrada é a anterioridade que havia na Constituição de 46. Não se trata aqui de anterioridade nonagesimal, não se trata aqui de anterioridade aplicada a todos os tributos, salvo as exceções constantes da própria Constituição. Então é por isso que o artigo 104 se refere apenas à anterioridade do exercício, diz que entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, apenas se referindo à anterioridade do exercício, e é por isso também que ele se refere apenas a imposto sobre o patrimônio ou a renda. Não se refere a quaisquer tributos. Isso não significa que esse artigo não seja válido, não significa que esse artigo não tenha sido recepcionado. Significa apenas que hoje a anterioridade é bem mais ampla do que consta desse artigo. Ela se aplica também a outras espécies de tributo, ela se aplica também no que tange a uma anterioridade nonagesimal, que consta do artigo 150, inciso 3, letra C, e também do artigo 195 da Constituição, que seguem as exceções previstas na própria Constituição. Então, hoje, a anterioridade não só não se aplica só a impostos sobre patrimônio e renda, ela se aplica a todos os tributos, salvo as exceções previstas na Constituição, como também a anterioridade também segue a regra dos 90 dias, também há uma vacatio legis obrigatória que fixa a necessidade de se esperar em 90 dias para que se inicie a vigência de uma lei que institui e aumentar um tributo. A anterioridade como um todo já foi comentada aqui nesse canal, nos vídeos dedicados ao artigo 9º do CTN, que desdobra atualmente o artigo 150 da Constituição. Mas é importante referir em relação ao 104 o seguinte: como a Constituição confere à lei complementar o papel de traçar normas gerais sobre o direito tributário e explicitar, regulamentar as limitações constitucionais ao poder de tributar, o artigo 104 pode validamente, de alguma forma, desdobrar uma limitação ao poder de tributar, ampliando-a ou definindo melhor os seus contornos, sem com isso incorrer numa inconstitucionalidade. Ele não pode restringir essas limitações, mas ele pode eventualmente ampliá-las. E pode ser o caso do que se acha disposto no artigo 104, inciso 3, que se refere não só à necessidade de a anterioridade ser observada quando a nova norma institui ou majora um tributo, quando ela define novas hipóteses de incidência, mas também quando extingue ou reduz isenção. E há uma grande polêmica sobre se as isenções, uma vez revogadas ou reduzidas, se isso deveria observar a anterioridade. Claro, se nós estivermos diante de um tributo que normalmente se sujeita à anterioridade. Então, digamos que estamos falando do ICMS, digamos que estamos falando do imposto de renda, digamos que estamos falando do IPTU.
tributos que se sujeitam à anterioridade. Se houver uma isenção que for revogada, a revogação precisa observar a anterioridade, ou seja, só a partir do primeiro dia do exercício seguinte será possível passar a cobrar o tributo daqueles que até então estavam isentos. E se for um tributo que se sujeita também à anterioridade nonagesimal, será preciso esperar os 90 dias? O Supremo Tribunal Federal firmou há muito tempo uma jurisprudência que foi inclusive sumulada, no sentido de que não era preciso respeitar a anterioridade quando houvesse revogação de isenção. Mas é importante notar que o Supremo decidiu isso por partir de uma premissa equivocada, que era a premissa segundo a qual a isenção seria uma mera dispensa legal de um tributo devido. A norma tributária já existiria, incidiria sobre os fatos nela previstos e, num segundo momento, num segundo ponto da linha do tempo, haveria a incidência da lei isentiva que apenas excluiria a obrigação de se pagar o tributo, excluiria o crédito tributário. Isso explica, inclusive, por que a isenção está prevista no artigo 175 como causa de exclusão do crédito junto com a anistia. A anistia é uma causa de exclusão. O ato era ilícito, a multa era devida, mas se dispensa o lançamento por conta da anistia. Na isenção, não. A isenção, a rigor, não é uma causa de exclusão. Na isenção, há um recorte da própria hipótese de incidência. A hipótese de incidência da norma tributária deixa de referir às hipóteses que são isentas, porque elas são retiradas dela pela norma mais específica e isentiva. Então, quando há revogação de uma isenção, deve haver sim a observância da anterioridade, tanto dos 90 dias como do exercício, se se tratar, repito, de um tributo normalmente sujeito a essas anterioridades. As anterioridades que forem aplicáveis ao tributo serão aplicáveis também à redução ou à revogação de uma isenção desse tributo. Não muda nada, tanto faz criar o tributo do zero, aumentá-lo, como revogar uma isenção ou diminuir essa isenção. O efeito é o mesmo. Então a anterioridade deve sim ser aplicável a eles. Porém, como disse, o Supremo tinha esse entendimento de que a anterioridade não seria aplicável à revogação de isenções. E ele firmou esse entendimento em relação ao antigo ICM. Então, o que o artigo 104 tem de pertinente nessa discussão? Que, mesmo se o Supremo mantiver o entendimento de que as isenções, uma vez revogadas, não se sujeitam à anterioridade, esse entendimento seria aplicável apenas a tributos como o ICM, hoje ICMS, em face dos quais, inclusive, a matéria foi sumulada, mas não em relação aos que fossem ou que sejam incidentes sobre o patrimônio e a renda, porque em relação a eles seria aplicável o artigo 104, inciso 3, que determinaria a observância da anterioridade, mesmo que isso não decorresse da Constituição, decorreria do CTN. Então essa é uma conclusão importante. Então, se houver uma redução ou uma revogação de uma isenção, por exemplo, de imposto de renda ou de IPTU, pelo menos a anterioridade anual deveria ser observada por força do artigo 104 do CTN, ainda que nada se altere na equivocada jurisprudência do STF. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito dessas questões e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!